Oi, pessoal, sou Luciana Burgesi da Laudos Vet e hoje eu trouxe para vocês aqui um caso que a gente atendeu no nosso serviço de teleradiologia, que foi um caso de pneumopericárdio, tá? O pneumopericárdio é uma situação extremamente rara na clínica de pequenos animais. A gente tem poucos relatos na literatura, então a gente resolveu compartilhar com vocês essa informação. Antes da gente falar do caso propriamente dito, a gente precisa lembrar o que é o pericárdio, né? Então, o pericárdio ele vai ser uma camada, né, de um saco que vai envolver o coração. É um envoltório. Então, ele vai envolver o coração e os grandes vasos, e ele vai ter uma parte fibrosa, tá? Uma parte mais forte, externa, fibrosa. Essa parte fibrosa, ela tem ligações bem fortes, tanto na base do coração como no diafragma, e uma das funções desse pericárdio vai ser manter a posição do coração na caixa torácica por conta dessas inserções aí, tá? Então, a gente vai ter a camada parietal da porção serosa, tá? A gente tem a camada fibrosa e a camada serosa. Então, a camada serosa ela vai ter a parte parietal, que é a mais externa, e a camada visceral, que vai ficar aderida ao coração. E entre essas camadas serosas, a gente vai ter o espaço pericárdico, tá? O espaço pericárdico ele vai ter líquido, tá? Um fluido, e a gente vai ter uma média de 1 a 15 ml desse líquido de acordo com o tamanho do cão, ou 0,25 ml por quilo. A gente tem que lembrar que radiograficamente a gente não faz a distinção do saco pericárdico, tá? Ele vai estar em volta do coração, vai ter a mesma radiopacidade que ele, então essas estruturas, elas ficam sem delimitação, elas ficam, por isso que a gente fala silhueta cardíaca, a gente vê o contorno, mas a gente não faz a delimitação das estruturas que compõem a silhueta, tá? Então, esse saco pericárdico, esse líquido no saco pericárdico, ele vai ter a função de lubrificar, né, os movimentos cardíacos, né, o coração vai lubrificar o coração durante esses movimentos, vai proteger contra infecção e contra aderências e vai manter a posição do coração na cavidade torácica, como eu já falei para vocês. Além de regular o volume sistólico dos ventrículos e também limitar a dilatação cardíaca. O pericárdio, ele não tem uma grande distensibilidade, tá? A partir do momento que qualquer alteração que vai ocorrer aí nesse saco pericárdico, ou seja por uma efusão, ou no caso, um pneumopericárdio, que vai ser o acúmulo de ar aí dentro, ele vai chegar num limite, né, de aguentar essa pressão, porque ele não tem distensibilidade, e a partir de quando ele chega nesse limite, ele começa a fazer o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco vai ser a compressão das estruturas cardíacas, né, principalmente o átrio e o ventrículo direito, que aí pode ter repercussão hemodinâmica bem séria, tá? E aí a gente vai para o caso clínico. Então, era um pit monster, né? É um pit monster, um filhotinho, tem 5 meses, ele teve histórico de ter sido operado por uma hérnia umbilical e ele teve uma evisceração. Ele foi operado novamente e depois foi realizado o raio-x de tórax dele. Esse paciente não tinha clínica respiratória, era um paciente assintomático. E a gente tem aqui as 3 projeções, tá? Do tórax. E a gente delimita o saco pericárdico, porque tem gás lá dentro, né? Então, aqui é o coração mesmo, então o saco pericárdico com gás lá dentro e a gente vê uma estrutura de contornos definidos, radiopacidade e água, cranialmente ao coração, tá? O outro decúbito, o decúbito esquerdo, a gente vê o ar ainda, né, também delimitando aqui o coração, esse ar contido no saco pericárdico,
caracterizando o pneumopericárdio, e aquela estrutura, ela já tem um aspecto mais heterogêneo, tem um gásinho de permeio aqui, caracterizando ela nessa projeção. O pulmão não é dos mais bonitos também, né? Não tem uma alteração, nossa, que grave, mas ele tem uma alteração aí que a gente tem que investigar. Então, na ventrodorsal, esse pneumopericárdico, ele fica bem delimitado, tá? Ele fica bem, o gás em volta do coração, delimitando o saco pericárdico. E a gente vê também que tem um comprometimento pulmonar, a gente vê uma alteração broncointersticial difusa, aquela estrutura provavelmente seja, que a gente viu nas laterais, provavelmente esteja aqui, tá? E esse paciente foi diagnosticado com pneumopericárdio. No homem, as principais causas de pneumopericárdio acabam sendo a ruptura de alvéolos, tá? Os barotraumas, ou então os traumas contusos. A cirurgia cardíaca, a perfuração gástrica ou esofágica também são causas que podem levar ao pneumopericárdio, tá? O pneumopericárdio espontâneo, ele é mais raro e vai ser diagnosticado quando a gente tem ausência de causas iatrogênicas, né? No caso, um procedimento cirúrgico, ou então traumáticas, né? Quando a gente não tem um trauma aí no histórico do paciente. O pneumopericárdio espontâneo, ele pode ser causado por extensão direta do processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico dos campos pulmonares, tá? O mecanismo para isso não é muito bem conhecido, para esse ar e para o pericárdio. A migração do ar pode ser por meio das paredes, das vias aéreas comprometidas, ou então que acaba sendo uma condição mais rara ainda pela presença de micro-organismos produtores de gás, tá? Dando a origem a esse pneumopericárdio. Esse paciente, ele ficou em observação, foi feito o eco dele, não tinha sinais de tamponamento, então não foi realizada a toracocentese e esse paciente teve alta. Eu, particularmente, pensaria na possibilidade, assim, dentre as hipóteses diagnósticas, desse pneumopericárdio ser decorrente de um abscesso. Mas a gente radiograficamente não pode afirmar isso porque a gente precisa ter correlação com outros exames, né? No caso, o eco seria interessante a gente repetir, né? Para ver como que tá aí se a gente consegue avaliar melhor esse coração, se dá para a gente avaliar aquela estrutura mais cranial, não parece estar... se tem janela para isso, né? A gente tem que lembrar com relação aos acessos. E lembrar que o ar, ele faz artefato, né? A avaliação pelo eco, ela acaba ficando prejudicada. Então, a gente não vê um aumento cardíaco significativo, é um paciente jovem também. Aquela estrutura lá a gente pensa como sendo a promotora, né, disso daí, pelo menos seria a principal causa aí que eu consideraria. Precisa fortemente ter correlação com os exames laboratoriais, a tomografia é indicada, tá? E a citoguiada também é uma possibilidade, tanto pela tomo como pelo eco, lembrando que é uma estrutura que está próxima ao coração, tem aí que levantar os prós e os contras, mas acredito que precise de mais informações para um diagnóstico conclusivo, né? E para ter um tratamento definitivo. Esse paciente ele ainda não retornou, a gente está acompanhando. Qualquer novidade que a gente tiver em relação ao caso deles, a gente traz para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até logo. Tchau, tchau.